Então, estando composto o egrégio plenário, eu, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária este dia 23 de setembro de 2014, início da primavera, e que seja sempre renovadora em todos os sentidos. Como bem colocou a eminente desembargadora Maria Helena hoje no Zap Zap, eu, Vinícius, então meus cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes, advogadas, cumprimento também aos nossos servidores, e submeto à aprovação a ata de número 8.186, da qual todos os eminentes colegas têm conhecimento do conteúdo. Se não houver manifestação para alguma alteração, declaro aprovado. Anuncio que será adiado, em razão da ausência justificada do eminente relator, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que encontra-se a serviço do Tribunal Regional Eleitoral, no CNJ, para tratar das metas. É o 10 da pauta, o processo 41.433/2012, prestação de conta de candidato cargo vereador recorrente Vilso da Silva Lima e recorrido Ministério Público. O 11 da pauta, que é o processo 10.914/2014, prestação de conta de partido político de exercício financeiro 2013, requerente Partido da Mobilização Nacional. Então, esses são da relatoria do Dr. Lídio, que serão adiados para a próxima sessão. Dada a participação de processos que deve ser feita a leitura em plenário, eu coloco em primeiro lugar o 13 da pauta, é a representação, pesquisa eleitoral, cargo governador, senador, representante coligação Viva Mato Grosso, representado José Pedro Tax, e vetor assessoria e pesquisa de mercado e de opinião pública. Relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, a quem tem a honra de conceder a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental interposto por José Pedro Gonçalves Tax e vetor assessoria e pesquisa de mercado e de opinião pública limitada, em face de decisão liminar concedida por esse juízo, em representação efetuada pela coligação Viva Mato Grosso. A agravada requereu a concessão de liminar para a suspensão da pesquisa eleitoral MT 83/2014 para os cargos de governador e senador do Estado de Mato Grosso, registrado no dia 15 de setembro de 2014 e cuja publicação se daria no dia 20 de setembro de 2014. Como fundamento para a suspensão da pesquisa, apontou as seguintes irregularidades. A. Janete Riva efetuou o registro de sua candidatura no dia 15 de setembro de 2014, mesmo dia em que os agravantes registraram a pesquisa eleitoral sem ter constado o nome da candidata, violando assim o artigo 3º da Resolução TSE 23400. Existem equívocos numéricos na somatória dos percentuais internos, os quais, quando totalizados, superam o percentual de 100%. A pesquisa foi efetuada apenas levando em consideração o eleitorado urbano, quando pesquisas do IBGE demonstram que 20% do eleitorado reside na zona rural. A decisão concessiva da liminar suspendeu a publicação e divulgação da pesquisa por entender que fora violado o artigo 3º da Resolução 23400, que determina que, entre aspas, a partir de 10 de julho de 2014, o nome de todos aqueles que tenham solicitado registro de candidatura deverá constar das pesquisas realizadas.
No agravo regimental, sustento os agravantes. Cabimento do recurso regimental, pois há necessidade de controle da legalidade e reexame das decisões dos juízes auxiliares. Invoca como fundamento a previsão contida no artigo 35 da Resolução TSE 23398, bem como os parágrafos 4º e 8º do artigo 96 da Lei 9.597. Menciona ainda, como um precedente, a decisão monocrática nos autos do Mandado de Segurança 145082, da lavra do juiz Pedro Francisco da Silva, membro desta Corte, que entende ser cabível agravo regimental em relação às decisões interlocutórias, na forma como previsto no artigo 117 do Regimento Interno deste Tribunal. No mérito, requer reforma da decisão por entender que houve erro por parte desse magistrado, pois a pesquisa eleitoral foi realizada antes do registro da candidata Janete Riva. A pesquisa foi registrada no dia 15 de setembro, mas foi realizada entre os dias 10 a 13 de setembro de 2014. Nesse período, o candidato a governador pela coligação Viva Mato Grosso era José Geraldo Riva, correta, pois, a pesquisa. O registro da pesquisa eleitoral, consoante dispõe o parágrafo 4º do artigo 2º da Resolução 23400, poderá ser realizado a qualquer tempo, logo é válida a pesquisa efetuada pelos agravantes, uma vez que no período em que realizada, Janete Riva ainda não era candidata, não se aplicando o artigo 3º da Resolução 23400. Somente no dia 16 de setembro, a informação do registro da candidatura de Janete Riva foi disponibilizada no Sistema Eletrônico de Divulgação de Candidatura do TRE, Mato Grosso, bem como a sua publicação no Diário Judicial Eletrônico, só ocorreu no dia 16 de setembro. Os agravantes não tinham como saber, no dia 15 de setembro, a existência da candidatura de Janete Riva. A decisão foi concedida sem que o magistrado se atentasse para as disposições contidas no artigo 11 da Resolução TSE 23400. A decisão não só trouxe prejuízo ao direito adquirido dos agravantes, como também prejuízo financeiro. Requereu, por fim, a reforma da decisão. É o relatório. Colhedor do parecer. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores. O artigo 3º da Resolução 23400 do TSE me parece bastante claro, no sentido de que todos aqueles que tenham solicitado registro deverão constar da pesquisa. No caso dos autos, conforme exposto pelo doutor relator, a pesquisa, embora realizada antes do registro de Janete, seria divulgado somente depois desse período, de modo que não vejo utilidade nenhuma na divulgação de uma pesquisa envolvendo o candidato que já não mais participa do pleito, e por isso, então, me manifesto pelo desprovimento do agravo regimental. Retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, antes de continuar a leitura do meu voto, eu gostaria de dar as boas-vindas aos alunos que aqui se fazem presente e que, de certa forma, abrilhantam ainda mais esta sessão. Um bom dia a todos. Manifesto-me de início pela possibilidade do processamento desse agravo regimental, porque ajuizado em face de decisão concessiva de liminar, sendo, portanto, admissível nos termos do artigo 12, parágrafo único da Resolução TSE 23398/2014, combinado com o artigo 117 do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo nesse ponto divergência quanto ao seu cabimento. Os agravantes se insurgem contra a decisão concessiva de liminar que determinou a suspensão e proibiu a publicação de pesquisa realizada entre os dias 10 a 13 de setembro de 2014, porém, que só foi registrado no dia 15 de setembro, mesma data em que a candidatura de Janete Riva ao cargo de governador de Mato Grosso foi registrada. Dispõe o artigo 3º da Resolução 23400 do TSA. A partir do dia 10 de julho de 2014, o nome de todos aqueles que tenham solicitado o registro de candidatura deverá constar das pesquisas realizadas, mediante a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado. O argumento dos agravantes é que a pesquisa foi efetuada entre os dias 10 a 13 de setembro de 2014, período no qual Janete Riva ainda não era candidata e, portanto, a pesquisa não é irregular. O argumento só é parcialmente correto. Se, por um lado, no período da realização da pesquisa, que foi de 10 a 13 de setembro de 2014, Janete Riva ainda não era candidata, fato é que no momento em que registrada a pesquisa, 15 de setembro de 2014,
e principalmente no momento em que se pretendia divulgar a pesquisa, ou seja, 20 de setembro de 2014, Janete Rivas já era candidata. Consigno que a norma suscitada pelos agravantes e contida no parágrafo 4º do artigo 2º da Resolução 23.400 não retira a obrigatoriedade do cumprimento do artigo 3º. Em outras palavras, a pesquisa pode ser registrada a qualquer tempo, mas a pesquisa tem que conter o nome de todos os candidatos já registrados. Da mesma forma, em nada lhes aproveita as disposições contidas no artigo 11 da Resolução 23.400, pois o que ali se exige são os elementos intrínsecos que devem constar na publicação do resultado da pesquisa. Novamente, não há nada que leve a concluir pela desoneração da obrigação contida no artigo 3º da já mencionada resolução. Quanto ao fato de terem tomado ciência do registro da candidatura de Janete Rivas, que ocorreu no dia 15 de setembro de 2014, somente no dia 16, tenho essa circunstância por irrelevante. Isso porque a divulgação da pesquisa só seria realizada 4 dias após a data em que tomaram ciência, é dizer, no dia 20 de setembro de 2014, tempo mais do que suficiente para que fosse reconsiderada a ideia de se publicar a pesquisa, uma vez que contrariava expressamente a norma contida no artigo 3º em comento. Principalmente porque a norma contida no artigo 3º da Resolução 23.400, a meu ver, traz consigo uma dupla tutela. A primeira é a tutela do direito do candidato ou da candidata em ver seu nome apresentado aos eleitores que são consultados durante a pesquisa. Assegura-se, portanto, o direito de igualdade entre os candidatos. A segunda é a tutela da rigidez do próprio processo eleitoral, na medida em que possibilita aos eleitores se manifestarem sobre todos os candidatos e não apenas sobre esse ou aquele candidato que sequer, seja por qual motivo, não mais participem do pleito. E ainda, garante aos demais eleitores que o resultado da pesquisa por ocasião da sua divulgação, de fato, represente a opção dos eleitores que foram consultados em um quadro em que lhes foram apresentados todos os candidatos devidamente registrados e que disputarão a eleição. Não se pode olvidar que as pesquisas servem não só de parâmetros aos candidatos para manterem ou reverem as suas estratégias eleitorais, mas também se constituem em um precioso termômetro com alto potencial de influenciar o eleitorado, quiçá um dos ou o mais importante. Nesse aspecto, qual a utilidade do ponto de vista da rigidez do processo político-eleitoral em se divulgar uma pesquisa já depois de 5 dias do registro da candidatura de um dos participantes, cujo nome não foi apresentado aos eleitores consultados na pesquisa? Respondo eu, nenhuma utilidade. Quanto ao fato de não haver nenhum impedimento para que a pesquisa seja realizada antes do seu registro, observe que, nesse caso, aqueles que assim o fazem incorrem na alha de um fato superveniente que possa inviabilizar o trabalho antes efetuado, como ocorreu no caso retratado neste processo. Afinal, a candidata Janete Rivas, bem assim os eleitores que deveriam ser contemplados com o resultado da pesquisa, certamente seriam prejudicados se não houvesse a suspensão da divulgação da pesquisa. A candidata, porque veria a publicação de uma pesquisa que seria divulgada 5 dias após o registro de sua candidatura, sem conter o seu nome, em nítido e inegável prejuízo aos seus direitos. E os eleitores, porque veriam o resultado de uma pesquisa que, no dia da sua publicação, já não mais refletiria a realidade da disputa eleitoral, e o que é o mais grave, sem que todos os eleitores se dessem conta desse fato. Tanto seria uma realidade distorcida que, consultando o sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, na data de ontem, observei que nova consulta foi registrada pelos agravantes desta feita, datada de 21 de setembro de 2014, com previsão para ser divulgada em 26 de setembro de 2014, daqui a 3 dias, e já contendo o nome da candidata Janete Rivas. É a pesquisa eleitoral 101/2014. Em razão dos motivos acima expostos, nego o provimento ao presente agravo regimental. É como voto. Eu voto no eminente primeiro advogado, doutor Agamenon. Senhor presidente, acho que uma questão, além do mérito importante que está sendo trazida nesse processo, é exatamente qual seria o mecanismo processual adequado para atacar as decisões concessivas ou não de liminar firmada pelo juiz membro auxiliar responsável pela propaganda. E eu vou, aqui no caso, até na sessão passada, o doutor Pedro Francisco até mencionou
que nas ações, nos mandados de segurança que estão sendo interpostos na relatoria do mesmo, ele tem indeferido imediato inicial, né, doutor Pedro? Por entender que o cabimento, no caso, é de um agravo regimental. E eu confesso que até então eu estava determinando processamento, mas com os argumentos trazidos aqui nesse momento, com base inclusive no artigo 117 do Regimento Interno, eu vou acolher nesse sentido, que me parece que realmente, por se tratar, na verdade, de membros do tribunal no exercício da função de auxiliar, no caso da propaganda, parece que realmente o processamento mais cabível é o agravo regimental. E quanto ao mérito, eu não tenho dúvida de acompanhar também Vossa Excelência. Só faço o registro em questão do mandado de segurança. Acompanhe na íntegra o voto. O voto do doutor Alberto Pompado. Senhor presidente, eu tenho opinião formada em diversa do que foi explanado pelo eminente colega sobre o não cabimento do agravo regimental, porque o agravo regimental é previsto o seu não cabimento nas ações especiais, nas representações especiais, que tem um rito muito mais complexo do que o rito da representação da propaganda irregular. E se não cabe naquele, com muito mais razão para não caber nesse. Mas no caso aqui, me parece que não eu vou defender esse ponto na oportunidade correta. Então, independentemente disso, no mérito, eu acompanho o voto do relator. Doutor André Posetti. Vou votar na íntegra com o relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Eu estava uma dúvida só aqui, senhor presidente, da data, né? Porque toda a discussão, salvo o melhor juízo, ela está centrada no momento em que colheram os dados do tribunal, ou seja, daqueles candidatos já registrados, cuja pesquisa cujos nomes iriam para campo para se proceder à pesquisa, né? E o último prazo, onde incluiu a candidata Janete Riva, foi no dia 15/9. Portanto, nessa data em que foi deflagrado o processo, ela já estava com a candidatura registrada e fechado o registro de candidaturas no TRE. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o doutor relator, inclusive quanto à via procedimental. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu aqui abro um parênteses aqui para cumprimentar os alunos da Escola Estadual Fernando Leite de Campos, Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, e também os alunos da Escola Estadual Professor Nilo Povas. Os alunos já vêm nos acompanhando todos os trabalhos desenvolvidos para essa eleição de 2014, participando desde registro de candidatura e estarão conosco até o momento da finalização, ou seja, da totalização dos votos. Que sejam bem-vindos e que vocês possam tirar proveito desse aprendizado e que todos possam estarem no dia 5 exercendo o seu direito de voto, porque aqui eu acho que todos já têm 16 anos ou com raras exceções. Eu pergunto, todos já são eleitores? Todos já têm 16 anos? Então fica aqui concitado que para próximas eleições, né? Porque o exercício da cidadania, ele nasce do nosso direito de escolher os nossos representantes.
E a nossa legislação, embora é facultativa, aqueles que até a data da eleição tenham completado 16 anos, possam se inscrever eleitores. A participação é necessária e providencial para que nós possamos estabelecer a plenitude da democracia em nosso país. Concito que todos devam, logo após a eleição, aberto as inscrições, devam se inscrever para participar desse evento democrático que é a eleição na próxima eleição, que será municipal. Os senhores já conhecem por nos acompanhar desde o registro da candidatura, como funciona, e hoje aqui vocês viram o julgamento de um processo que trata de propaganda eleitoral. É um aprendizado a mais e do porquê foi suspensa pelo juiz da propaganda eleitoral uma divulgação de uma pesquisa, isso em razão da substituição de uma candidata que teria tempo hábil de ser também colocado o nome dessa candidata para ver a intenção de voto e constar da pesquisa. Evidentemente, na próxima pesquisa será divulgado, porque aí será perguntado a todos nós eleitores, ou pelo menos aqueles que foram consultados, em quem ele pretende votar. Para algumas breves considerações, até em homenagem aqui, uma das escolas, que é o Nilo Povas, eu passo a palavra à eminente desembargadora, que é neta do Nilo Povas. Da outra vez o senhor já estiver, ela já fez uma breve explanação e hoje efetivamente fará uma complementação. E também com homenagem especial ao Fernando Leite Campos e ao nosso Tiradentes, né, que é a Escola Militar Tiradentes. Então, com a palavra, eminente desembargadora Maria Helena. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu fico até lisonjeada e, ao mesmo tempo, parece-me que falou em nome de alguém aqui nessa terra, é meu parente. Não é, mas Fernando Leite de Campos também era tio do meu pai. Era tio do meu pai, por incrível que pareça. Portanto, sejam muito bem-vindos a esta corte. Eu me sinto muito à vontade em falar com os senhores. Aliás, já estive lá no colégio dos senhores e estou cada vez mais entusiasmada de ver os jovens procurando os tribunais, em especial aqui o Tribunal Regional Eleitoral, num ano muito propício, ano de eleição, procurando se informar como acontece o processo eleitoral, como uma corte eleitoral se comporta durante o pleito eleitoral. Então, em rapidíssimas palavras, eu gostaria de dizer aos senhores que aqui este jovem rapaz é o nosso representante do Ministério Público Eleitoral, aliás, um competente profissional que está aqui acompanhando o desenrolar do processo eleitoral. O presidente está aqui presidindo este pleno e nós, membros desta corte, estamos a apreciar aqui o doutor Pedro Francisco, é um didático mestre, e na aula de ontem o didático mestre fez uma metáfora aos alunos aqui nos visitaram. E disse o mestre o seguinte: nós estamos aqui para dirimir conflitos, nós não estamos aqui para
criar leis, para inventar leis. Essa não é atribuição do judiciário. O judiciário não é, o poder que está aqui para editar leis. Nós estamos aqui para oferecer o cumprimento dela. No processo eleitoral, eu gostaria de dizer aos senhores que o judiciário tem uma tarefa ímpar, é verdade, mas nós, enquanto cidadão, temos uma tarefa também bastante redobrada, que é acompanhar o processo eleitoral, que é fazer a nossa escolha de forma bastante criteriosa, de forma bastante de forma que nós possamos amanhã ou depois dizer: eu votei com a minha consciência. Nós estamos acostumados a ver aqueles que jogam pedra e depois nós mesmos, cidadãos, às vezes fazemos até coro. Eu gostaria de lembrá-los que a questão, seja da corrupção eleitoral ou não, isso é uma tomada, não existe uma parte sem a outra. Ou seja, onde há o corruptor, existe o corrupto, e vice-versa. Isso significa dizer que, se nós fecharmos a nossa comporta no sentido de eu vou fazer com que o meu voto valha tanto quanto o voto da Presidente da República ou de qualquer outro cidadão, eu vou fazer com que o meu voto valha a minha voz na sociedade. Não é só nas passeatas do mês de julho, na Avenida do CPA. É durante o processo democrático, é na hora da escolha do meu candidato. Fazer com que a minha escolha recaia sobre aquele que tem o melhor perfil, aquele que contempla a melhor proposta, aquele que, na minha visão, vai estar em sintonia com a vontade popular. Então eu quero dar as boas-vindas aos senhores, dizendo a todos os senhores que muito cuidado é pouco no ano eleitoral. Sei que os senhores não vieram aqui para receber esse tipo só de aconselhamento, mas vieram também para conhecer a Corte. E a Corte também está aqui para apreciar casos daqueles desviantes das leis eleitorais, daqueles que, por algum motivo, não seguem a cartilha, ou seja, a legislação eleitoral, ou estão em desacordo com ela. É preciso ajustar. Aliás, a ciência do direito ela só existe para equilibrar a vida na sociedade. Tudo que há um volume de pessoas em comunidade, haverá de ter alguém que estabeleça uma regra, senão estaria instalada a anarquia. Bom, então sejam todos bem-vindos. O Judiciário se orgulha muito em recebê-los. Estamos aqui para fazer com que o processo eleitoral flua de forma bastante salutar e conclamar mais uma vez os senhores a fazer uma grande escolha na grande festa de todos nós no próximo 5 de outubro. Obrigado. Eu aqui quero, nesse momento, também aqui parabenizar os professores Vilmar Maria, Jaqueline Aparecida, Dimas da Silva, Margarete do Bem, Regiane Eli e Priscila Lima. Da Escola Tiradentes, da Polícia Militar, o professor Leandro Alessandro, e da Escola Nilo Povas, a professora Terezinha Aparecida. Aqui é deixar os agradecimentos do Tribunal Regional Eleitoral por trazer esses alunos, incentivá-los a participar de todo o processo eleitoral, porque aí vem, desde jovem, criando a conscientização da importância da participação num evento desta envergadura. Para abreviar, como todos vocês assistiram aí assim o julgamento, que é mais uma parte
do processo eleitoral, se alguma dúvida, eu deixo aberta aí aos senhores que possam fazer pergunta. Se algum aluno tiver alguma pergunta. Então, para dizer aos senhores que da composição do pleno, que já tem conhecimento, é composto por 2 desembargadores, um juiz federal, que é o doutor Pedro, são 2 juízes estaduais. Hoje nós temos aqui o doutor Agamenon e o doutor Alberto Pampado, que, embora substituto, o titular é o doutor Lídio. São 2 da Ordem dos Advogados. Nós contamos só com um da Ordem dos Advogados, porque quando é indicado pela Ordem, fica dependendo da nomeação da Presidente da República. E com a extrapolação do prazo, do tempo de mandato dos advogados, até o momento nós estamos na deficiência de 3 membros que são da Ordem dos Advogados. Um titular e 2 substitutos, que está aguardando o processamento e a nomeação pela Presidente da República. Não poderia deixar aqui também de dizer, como já foi colocada pela eminente desembargadora, a participação que compõe o doutor procurador, aqui o doutor Douglas, como já bem destacado, jovem como vocês, brilhante, e isso vocês poderão, sem dúvida nenhuma, galgar qualquer um desses postos aqui, como juiz, como procurador, defensor e advogado. Também participa para o julgamento da ação os advogados, que é aquele que vai defender o interesse, no caso aqui, do partido político ou do candidato. E nessa oportunidade não poderia deixar aqui assim, como temos advogados aqui presentes, eu deixo à disposição, escolha aí um dos senhores para umas breves palavras aos nossos alunos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, meninada. Já tomaram o lanchinho já? Então vocês vão tomar o lanchinho agora, é a melhor parte da visita. Tá? Eu vou ser bem objetivo, né? Como eu acho que tem 3 situações que a gente tem que registrar, né? Todas essas pessoas que estão aqui, né? Todos esses magistrados, o procurador regional eleitoral, eles estão aqui para poder servir vocês. Eles estão aqui para poder servir a sociedade. Quando eles assumiram a condição de magistrado, foram isso que eles perseguiram. Isso que eles vão perseguir até o final da vida deles. Certo? É poder prestar um bom serviço para a sociedade, para que as coisas, quando forem colocadas à mão da justiça, seja bem avaliado e que quem realmente tem direito, leve esse direito. Entenderam isso? Então, eles existem para que as pessoas não briguem entre elas. Para quando eles tiverem uma discussão, levem para os magistrados para eles decidirem. Entenderam? Então, o objetivo maior deles hoje é garantir a nós, a sociedade, que essa eleição seja uma eleição justa, limpa e transparente. Que a pessoa que seja eleita de forma legítima. Entenderam isso? Então, vocês têm essa obrigação de voltar para a casa de vocês e levarem essa mensagem para os pais, para os amigos,
né, para todo mundo, que quando você votar hoje, você vote com consciência. Você vote porque a pessoa é que você acha que essa é a melhor pessoa. Correto? E se vocês um dia quiserem sentarem aqui como eles hoje estão, como que vocês vão poder fazer isso? Vocês sabem? Estudando todo dia, se dedicando, se comprometendo. Porque todos aqui, sem exceção, como eu já disse anteriormente, todos aqui têm uma origem humilde e conseguiram o que conseguiram com muito trabalho, com muita seriedade, com muito comprometimento. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, tá? Então eu prometo liberar... Fazer uma pergunta? Liberá-los o mais rápido possível, dar a oportunidade de que vocês assistam mais um julgamento, que é a respeito de propaganda eleitoral. É o que trata mais no momento aqui, os processos são de propaganda eleitoral. Ouvimos o doutor Paulo Sodré num brilhante voto e, em homenagem a vocês, alunos, nós vamos ouvir agora a doutora Ana Cristina, e eu coloco o 2 da pauta, o processo número 70.765/2014, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, internet, propaganda negativa ou ofensiva. Recorrente, site Isso é Notícia, recorrido, Fábio Paulino Garcia. Doutora Ana Cristina Silva Mendes é a relatora com a palavra. Bom dia a todos, bom dia aos nossos alunos. É um prazer tê-los aqui conosco. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral tempestivamente interposto por Alexandre Aprá de Almeida, ME, site issoenoticia.com.br, contra a decisão proferida pelo juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado determinando a retirada da matéria veiculada, ora discutida nestes autos, deixando de aplicar a multa por falta de amparo legal. A representação foi ofertada pelo candidato Fábio Paulino Garcia, em razão da realização de suposta propaganda eleitoral de cunho negativo praticada pelo recorrente, cujo conteúdo divulgava fatos de modo deturpado, objetivando denegrir a sua imagem. Em sede de razões recursais, o recorrente resignou seu inconformismo sobre o fato de que, em tese, somente tenha divulgado conteúdo baseado em fatos públicos, constantes em notícias publicadas em outros sites jornalísticos, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da matéria questionada. Ainda justifica que não faz qualquer juízo opinativo ou críticas ao candidato recorrido e que apenas cumpre papel de noticiar os fatos ocorridos na sociedade. Ao final, requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente a representação eleitoral, em respeito às garantias constitucionais de liberdade de imprensa e vedação à censura. Em sede de contrarrazões, as folhas 102 e 111, o recorrido Fábio Paulino Garcia explica que a notícia veiculada o associa a fatos com os quais não possui nenhuma ligação, com evidente intuito de denegrir a sua imagem e induzir o eleitor em erro, conquanto a sentença não tenha impedido o recorrido de publicar a matéria noticiando os fatos ocorridos, apenas impediu que fosse realizada a associação de sua imagem com os atos praticados por uma empresa da qual não é sócio. Posto isto, defende a manutenção da sentença em razão de que não houve violação à liberdade de imprensa e nem houve imposição de censura ao veículo de comunicação. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo ordinário, embasando que a conduta do recorrente se amolda aos termos do artigo 243, inciso 4 do Código Eleitoral. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso.
Mantido o parecer, retorna a palavra à eminente relatora. Voto. Pela sentença recorrida, se reconheceu a existência de propaganda eleitoral de recurso negativo nos termos do artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral Brasileiro, confirmando a liminar concedida e determinando a retirada em definitivo da matéria a que se refere à representação e a não mais fazer referência a esses fatos enquanto não elucidados em procedimento próprio, deixando de condenar o representado ao pagamento de multa por falta de amparo legal. Pois bem, é disso que a manifestação do pensamento deve ser plena, não se compadecendo com exigência de licença prévia ou outros mecanismos de censura, o que torna a limitação da liberdade de crítica configurada em manifestações desassociadas de fins eleitoreiros, incompatível com a ordem jurídica brasileira. Entretanto, isso não quer dizer que todos os usos que podem ser feitos da liberdade de expressão sejam moralmente corretos ou socialmente aceitáveis, vez que o discurso antiético e pouco construtivo pode ser objeto de questionamento e ressarcimento no Poder Judiciário. Nessa acepção, defendo que a sentença objurgada não merece qualquer reparo. A notícia veiculada pelo recorrido possui cunho que extrapola a mera discussão de fatos, conquanto de forma descontextualizada ligava o recorrido a irregularidades trabalhistas praticadas por pessoa jurídica na qual o seu pai era sócio. Visivelmente se configura em estratégia eleitoral que traz em seu bojo uma campanha negativa, pois se traduz pela utilização de elementos negativos e desabonadores, não necessariamente inverídicos, mas com potencialidade de influenciar a decisão de uma vasta gama de eleitores. Ora, como a matéria veiculada possuísse o caráter meramente informativo, não faria alusão ao fato de que o candidato é filho de um dos sócios da empresa com irregularidades, até mesmo porque, caso o próprio candidato fizesse parte daquela sociedade, no direito civil brasileiro não se admite que a pessoa física do sócio se confunda com a pessoa jurídica da sociedade. Diariamente, são noticiados fatos acerca de empresas cujos proprietários nunca se tornam públicos, ainda mais o nome de seus filhos. E, mais uma vez, se combate a nítida intenção do recorrente na divulgação de ultrajes, com a clara finalidade de desequilibrar a disputa eletiva em afronta à rigidez e igualdade de oportunidades que devem permear as eleições. Isso, sem dúvida, caracteriza a propaganda irregular nos termos do artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral, possível de ser combatida pela Justiça Eleitoral. Neste sentido, eu trago uma jurisprudência, duas. Finalizo. Cabe informar que a matéria jornalística, cujo conteúdo denotava mácula à imagem do candidato, foi removida pelo recorrido sob a determinação judicial em fase perfunctória e que aparentemente não foi descumprida, razão pela qual não houve a incidência da multa inibitória. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar deferida para suspender definitivamente a notícia veiculada pelo representado, entretanto deixou de aplicar a multa por ausência de previsão legal. É como voto. O voto do doutor Alberto Pompado. Eu estou de acordo com o voto do relator. Doutor André Luiz Posetti. Já mudou? Senhor presidente, vou acompanhar o voto da relatora, mantendo íntegra a sentença objurgada que julgou improcedente o pedido formulado pelo agravante. Como voto? O voto da desembargadora Maria Helena. Pleno acordo com a eminente relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer. Então, aqui finalizando, eu explico aos senhores, como viram aí, teve que aparece ali relatora fulano, e o doutor Paulo Sodré foi um que julgou como relator, que dependendo da quantidade de processos que são distribuídos aqui na Justiça Eleitoral, é feito um sorteio, cada um dos membros funciona como relator e os demais votam como vogal. Daí é que
nós vamos ter vários processos, que são vários relatores diferentes, mas todos votam. Um fica responsável, o relator fica responsável pelo encaminhamento do voto, que pode ser seguido ou não por qualquer um dos membros. Aqui, como nesses 2 votos que os senhores viram, que foi a unanimidade, todos concordaram com o voto da relatora, porque é uma matéria pacífica e a jurisprudência dos tribunais superiores. Deixo a palavra aqui aos eminentes colegas que quiserem fazer alguma colocação aos nossos diletos alunos. Caso não pretendam, eu deixo aqui que se sintam à vontade e possam dirigir para fazer fazer as demais visitas que tem que fazer, e na oportunidade eu concito a todos os alunos, professores aqui, e desses 3 colégios que têm uma participação efetiva em todo o processo eleitoral. Na sexta-feira, que é dia 26, nós teremos uma audiência pública para levar o conhecimento da sociedade de todos os trabalhos desenvolvidos por todas as áreas do tribunal, desde a presidência, a corregedoria, né, trabalho do Ministério Público Eleitoral, trabalho de cada juiz, de cada setor ou secretaria deste tribunal para as eleições de 2014, que é uma obrigação pela resolução. Ficam todos convidados para sexta-feira conhecer mais essa etapa que é disposta pela resolução, que é a realização da audiência pública, onde participará toda a sociedade e associações constituídas, ordens de advogado, ONG Moral, MCCE, e todos aqueles que pretendam participar e ter aqui assim uma contribuição efetiva para com a justiça eleitoral. E os senhores são um responsável por uma dessa etapa, como dita pelo eminente advogado, que nosso trabalho aqui é fazer uma eleição lícita, transparente, e contamos com a presença de todos os senhores. Aqui fica o agradecimento de todo o tribunal e, mais uma vez, para no dia 5 nós vamos estar juntos e também até o encerramento da apuração, que no caso aí assim terminou o dia 5, começou as eleições, aí a presidência é toda da eminente desembargadora. Nossos agradecimentos a todos e os agradecimentos aos professores. E eu anuncio o julgamento do 1 da pauta, processo embargo de declaração e recurso eleitoral, representação de propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, embargante, coligação, coragem e atitude para mudar, embargado, coligação, amor a nossa gente, e embargado Lídio Frank Mendes Cabral. Doutora Ana Cristina é a relatora, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, nós julgamos esse recurso na quinta-feira, salvo engano. E já na sexta foi interposto embargos e trazendo a este plenário nesta oportunidade. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos, opostos em face de acórdão de folha 54 e 58, que por unanimidade negou o provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença que indeferiu liminarmente a representação pela existência da litispendência sob a alegação de omissão, contradição e definição inadequada do direito aplicável, pretendendo a revogação da extinção e a declaração da conexão. É o relatório. Colhe o parecer? Mantém o parecer. Mantido. Voto.
Então, logo eu acho. Só um minutinho. Não tá, amor. Ah, tá na fé, é verdade, tá na mesma linha. Perdão. Voto. Inicialmente, convém lembrar que o artigo 535 do CPC dispõe que os embargos de declaração são permitidos. 1. Quando houver, na sentença ou no acordo, obscuridade ou contradição. 2. For omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Sendo assim, não vislumbro no acórdão de folhas 53 e 58 os vícios apontados pelos presentes embargos declaratórios. O entendimento do juízo foi ato decisório devidamente fundamentado. Aclara-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações formuladas pela parte quando já tenha encontrado razão suficiente para fundar a decisão e nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco responder um a um todos os seus argumentos. Ademais, segundo o princípio da livre convicção motivada, tem-se que o magistrado forma o seu convencimento de modo independente, não sendo obrigado a decidir de acordo com o que a parte deseja, pois é livre decidir quanto ao direito e à justiça dado ao caso concreto. Na realidade, o que se percebe é que o representante insiste em ver reapreciada a causa, tentando a todo modo prevalecer o seu entendimento acerca do direito que deveras não foi reconhecido, e isto em sede de embargos não se faz possível. Nesse sentido, trago a lume entendimento anotado pelos tribunais pátrios, e aí eu cito 2 jurisprudências e finalizo. Destarte com tais considerações, conheço dos presentes embargos, para, no entanto, negar-lhe provimento por ausência de qualquer omissão, contradição e definição inadequada ao direito aplicável, mantendo em tota o acórdão de folhas 54/58. É como voto. Como disse a doutora Ana Cristina, relatora, foi julgada recentemente, então está latente todos os fundamentos. Eu indago ao eminentes pares se há algum pedido de esclarecimento. Estou de acordo, senhor presidente. Todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, nos termos do voto da douta relatora. O 12 da pauta, o doutor Alberto Pompado, o relator, é o recurso eleitoral em representação, pedido de concessão de liminar, publicação de entrevista em site eletrônico, recorrente coligação Viva Mato Grosso, recorrido site eletrônico RD News, e Otaviano Olávio Piveta. Doutor Alberto Pompado, com a palavra. Senhor presidente, peço licença. Obrigado, eu agradeço. Em nome do tribunal. Egresso Tribunal, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Viva Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente a presente representação, na qual se pretendia a aplicação de multa aos representados em razão da realização de suposta propaganda eleitoral negativa. Em suas razões recursais, a coligação recorrente assevera, resumidamente, que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a entrevista veiculada pelos recorridos não se caracterizou como mera crítica política, mas sim como verdadeira propaganda eleitoral difamatória. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilicitude da matéria objeto da lide. O recorrido Otaviano Piveta apresentou contrarrazões ao recurso, na qual reitera sua defesa no sentido de que a entrevista concedida ao site recorrido exprime opinião própria, isenta de julgamentos e ofensas, tratando-se de meras críticas e que não pode ser responsabilizado por matéria jornalística que não foi por ele escrita, pelo que requer a manutenção da sentença atacada. O site recorrido apresentou contrarrazões, argumentando a ausência de qualquer argumento no recurso capaz de alterar os fundamentos da decisão atacada e que limitou a transcrever a opinião do primeiro recorrido, manifestada por meio de entrevista, de maneira legal e imparcial, razão pelo qual requer seja negado o provimento ao recurso e, caso não seja isso, o entendimento que a sanção seja aplicada em patamares mínimos. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Voto. A
coligação recorrente argumenta que a entrevista veiculada pelo site recorrido não se caracteriza como mera crítica política, mas sim como grave acusação contra o candidato José Geraldo Riva, no sentido de que o mesmo estaria, aspas, comprando apoio político, fecha aspas, praticando propaganda eleitoral negativa do candidato. A sentença proferida nos autos, em consonância com o parecer do Ministério Público, foi no seguinte sentido, aspas, discute-se nos autos se a entrevista publicada no site representado com o título, aspas, quem gosta de bajulação e esmola deve se bandear para Riva, diz Piveta, fecha aspas, configura ou não propaganda eleitoral negativa. Para tanto, necessário se faz verificar se as críticas efetuadas na referida entrevista desbordam os limites da liberdade de informação em contexto indissociável da disputa eleitoral. Extrai-se do julgado acima transcrito que a divulgação de matérias ou informações que visem tão somente denegrir a imagem do pré-candidato, normalmente quando se faz expressa remissão ao pleito, pode ser considerado propaganda eleitoral em sua modalidade negativa. Não é o que ocorre no caso em apreço, onde a entrevista veiculada no site representado, apesar do tom ácido, relata uma opinião sobre as articulações políticas realizadas, tecendo duras críticas à forma como o processo eleitoral se dá em nosso Estado, e não ferindo pessoalmente a imagem do candidato da coligação representante. Não se pode perder de vista que o homem público, ou aquele que submete ao crivo de uma eleição, fica sujeito a críticas mais ásperas, bem como torna-se vulnerável a ataques de seus adversários eleitorais e políticos, por meio de caricaturas, signos ou qualquer outra forma de linguagem. Essas manifestações desfavoráveis, muitas vezes, mesmo que injustas, podem não chegar a caracterizar injúria ou difamação, conforme intelecção da doutrina especializada. E cito aqui Coneglen Olivar, Propaganda Eleitoral, Juruá. Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido de forma assente que, aspas, as balizas impostas à propaganda eleitoral objetivam preservar a verdade dos fatos e assegurar a igualdade entre os contendores, sem prejuízo do exercício da liberdade de expressão, fecha aspas. Por isso, somente a propaganda eleitoral que transborda os limites do questionamento político ou administrativo e descamba para o insulto pessoal garante o direito de resposta. Assim, a entrevista concedida ao site representado não ultrapassa os limites da crítica, ainda que bastante contundente, para invadir a esfera de abuso e da ofensa à honra ou à imagem do candidato da coligação representante. A mencionada entrevista insere-se no âmbito da crítica à atuação política do processo eleitoral em si. Por todo o exposto, não tendo sido demonstrada a ocorrência de propaganda eleitoral negativa, julgo improcedente a presente representação. E agora continuo eu com o voto. As argumentações expostas no recurso não são suficientes para modificar o entendimento deste julgador, uma vez que a entrevista veiculada no site recorrido não configurou propaganda eleitoral negativa, mas sim uma crítica à forma como as articulações políticas são realizadas, o que constitui direito impregnado de qualificação constitucional plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas. Em face dessas considerações, mantenho a sentença recorrida e nego o provimento ao presente recurso nominado. É como voto. Voto do doutor André Posetti. Eu acompanho o voto do relator, senhor. Embaixadora Maria Helena. Presidente, eu confesso a Vossa Excelência que, num primeiro momento, me causou uma certa dúvida aqui. A questão do... Porque antes do corpo do voto, e é essa pergunta que eu quero dirigir ao eminente relator, parece-me que vinha um subtítulo menor, como colocado aqui no corpo do voto, entre aspas, comprando apoio político. Vinha essa notícia antes da matéria? Não esse subtítulo? Que a impressão que ele deu na fala dele
estaria querendo dizer isso, que o Rio estaria comprando apoio político, mas não faz parte da notícia. Não veio escrito esse... Não. Bom, se não veio escrito, se não veio com essas letras, com essa frase, eu acompanho o doutor relator. Caso contrário, caso tenha vindo, e aí sim eu acho que não só deveríamos conhecer, como até tomar outro tipo de medida. Mas com a informação do eminente relator, pois não. Quem gosta de bajulação e esmola deve se bandear para a riva, diz o Piveta. Com esse esclarecimento, senhor presidente, eu acompanho. Voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Relator. Proclama o resultado, o Tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. 3 da pauta, esse da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, embargo de declaração em agravo regimental, em registro de candidatura, embargante Partido Solidariedade. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu estou submetendo em julgamento simultâneo 2 embargos de declaração, embargos de declaração ajuizados no mesmo processo, né? Por economia processual. 2 embargos de declaração foram interpostos pelo Partido Solidariedade, os quais serão submetidos a julgamento simultâneo por economia processual. Os primeiros foram interpostos as folhas 230 e 234 contra o acordo 24.380, posteriormente anulado por decisão da própria Corte Eleitoral. Os segundos, interpostos as folhas 253 e 262, tem como objeto o acordo 24.380, que se sucedeu àquele anulado anteriormente. Neste caso, o embargante requer que seja dado provimento ao recurso para correção da omissão apresentada no acórdão embargado, posto que não foram apreciados os argumentos apresentados nas razões do agravo e reiterados no memorial, devendo ser modificada a decisão para manter os delegados do Solidariedade, bem como declarar sem representante a coligação Avança Mato Grosso, determinando que seja indicado o novo representante. O Ministério Público Federal Eleitoral manifestou-se pela não admissão do primeiro recurso, por ausência de interesse recursal, e pelo acolhimento do segundo recurso apenas para a integração do acórdão, mas sem atribuição de efeitos infringentes. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Tem um voto preliminar a respeito dessa questão de perda de objeto do primeiro embargos interpostos. Eu estou acompanhando na íntegra o parecer ministerial, tendo em vista que o acórdão recorrido foi posteriormente anulado por esta Corte por uma iniciativa do próprio relator, que submeteu uma questão de ordem. Então, não há interesse nenhum, mas porque já não existe decisão recorrida. Por isso, eu nego seguimento aos embargos declaratórios de folha 230 e 240. É como voto. Algum voto divergente quanto a isso? Não, unanimidade. Com relação, então, permanece o outro embargos. Negado o seguimento aos primeiros embargos de declaração, passo a análise daqueles ajuizados às folhas 253 e 262. Acentuou o Ministério Público Eleitoral em seu judicioso parecer, entre aspas. Com efeito, da análise dos autos, nota-se que o recurso interposto às folhas 172 e 177 manifestou irresignação contra a decisão objurgada, pois o credenciamento sob análise tinha por fim específico estabelecer maior celeridade ao encaminhamento dos registros de candidatura das eleições 2014, bem como a necessidade de facilitar e agilizar o fluxo de informação entre este tribunal e a nossa agremiação. Dessa forma, tem-se claro que, com o fim dos registros e cessando a necessidade de prestação de novas informações dos candidatos, que por sua vez vem fazendo por meio de seus próprios advogados e não do dito representante, a representatividade do senhor Márcio Henrique cessou. Reconheço que o acordo 24.412 não se manifestou especificamente acerca da alegada perda de objeto, razão pela qual os embargos declaratórios devem ser acolhidos. Contudo, não há falar em perda do objeto da representação atribuída ao senhor Márcio Henrique Cardoso, como faz crer o embargante.
Nesse ponto, valho-me uma vez mais das lúcidas ponderações do Ministério Público Eleitoral, pedindo licença para adotá-las como razão de decidir entre aspas. Com efeito, conforme deflui das folhas 129, o credenciamento não se destinava apenas a propiciar maior celeridade ao encaminhamento de registro de candidatura, mas também destinava-se a facilitar e agilizar o fluxo de informações entre o TRE-MT e a coligação recorrida. Para elucidar o exposto, transcreve-se o excerto do citado instrumento. Considerando a reunião realizada com os partidos políticos que tinha por fim estabelecer maior celeridade ao encaminhamento dos registros de candidatura das eleições de 2014, bem como a necessidade de facilitar e agilizar o fluxo de informações entre este tribunal e nossa agremiação, e ainda atendendo à solicitação de credenciamento de um advogado para representar a coligação Avança Mato Grosso, perante o TRE-MT, encaminhamos o nome do Dr. Márcio Henrique Cardoso. Note-se que o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 9.504, estabelece que os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. Não precisa formular nenhum esforço interpretativo mais complexo para compreender que a representação em análise prevalece durante todo o processo eleitoral, não cessando com o deferimento do pedido de registro da coligação. Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios em análise apenas para integrar o acordo recorrido com a fundamentação supra, negando-lhes efeito infringente em sintonia com o parecer ministerial. É como voto. Eu voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Roberto Pompado. De acordo. Doutor André Luiz Posetti. De igual forma, acompanho o relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. De acordo. Proclamo o resultado do Tribunal por unanimidade, acolheu a preliminar de perda superveniente de interesse recursal para negar seguimento aos embargos de folha 230 e 240. Nós temos voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Com relação aos embargos folha 253 e 262, o Tribunal, na unanimidade, acolheu o recurso, sem, contudo, dar-lhes efeito infringente. Negando o provimento. O 4 da pauta, recurso eleitoral, pressão de conta de candidato ao cargo de vereador, recorrente Eliezer Silva Dantas, em recorrido do Ministério Público, doutor Agamenon, relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Eliezer Silva Dantas contra a sentença proferida pelo juiz da 11ª Zona Eleitoral, que desaprovou a pressão de contas de campanha eleitoral referente ao pleito de 2012. O relatório preliminar apontou as seguintes irregularidades que declino no meu relatório. São 9 ao todo. Estimado teor desse expediente, requereu dilação do prazo em 30 dias para regularização da prestação. Pedido esse que fora indeferido pelo juiz de primeiro grau, levando à emissão do relatório final que ratificou o preliminar. Em razões recursais, o recorrente alega que, abre aspas, não há, na prestação de contas do recorrente, qualquer divergência ou irregularidade capaz de macular a análise de sua rigidez, origem e aplicação lista dos recursos empregados na campanha eleitoral, nem mesmo a divergência constatada pelo magistrado singular no que diz respeito aos dados dos doadores. Pugna ao final que seja reformada a sentença, reconhecendo como aprovadas suas contas de campanha. Estado a manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento do recurso aviado, face às irregularidades constatadas na prestação de contas serem consideradas graves e insanáveis, né, inviabilizando assim sua aprovação. É o relatório. Acolho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando o provimento ao recurso, salientando que a ausência de apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais utilizados na arrecadação de recursos para a campanha, nem menção a qualquer dos recursos, ainda que estimáveis em dinheiro, configura irregularidades insanáveis que comprometem a fiscalização das contas ofertadas. Eu elenco aqui no meu voto, senhor presidente, todas declino aqui todas as irregularidades que constam, inclusive considerando algumas delas, como no caso a omissão da entrega de primeira e segunda prestação de contas parciais, como que não sejaria por si só a desaprovação das contas, mas no seu conjunto eu reconheço que essas irregularidades, elas de fato são suficientes para, no caso, manter a sentença, negando o provimento e desaprovando as contas do candidato Eliezer Silva Dantas. Eu estou à disposição para maiores esclarecimentos.
Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, consonância com o parecer ministerial. 5 da pauta, o processo número 1914-2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo de prefeito, eleição de 2012. Recorrente Sebastião dos Reis Gonçalves, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Senhor presidente, aqui a desaprovação das contas de Sebastião dos Reis Gonçalves veio do juízo da 20ª Zona Eleitoral, que, por sua vez, o candidato concorreu ao cargo de prefeito de Várzea Grande. E o juiz elenca as irregularidades anotadas no relatório: ausência de discriminação de critério, utilização de recursos estimáveis em dinheiro proveniente de terceiros, divulgação entre as informações, divergência, entre informações constantes da prestação de contas final relativas a despesas e aquelas constantes da prestação de contas. Enfim, traz o magistrado detalhadamente a sua razão de decidir para, ao final, concluir pela desaprovação. E a douta Procuradoria também está a se manifestar, opina pelo desprovimento do vertente e recurso, com a manutenção da sentença. Qual é o parecer? Mantém o parecer. Mantido. E eu, senhor presidente, com a vênia de todos, estou em absoluta consonância com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso, mantendo em tota a sentença que desaprovou as contas de Sebastião dos Reis Gonçalves. Já o voto está disponibilizado e eu estou à disposição dos senhores. Algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta, também da eminente desembargadora Maria Helena, é o processo 2014-2014. Senhor presidente, aqui o Ministério Público Eleitoral interpõe um recurso contra a decisão que aprovou com ressalvas contas da Partido Solidariedade Paranatinga. E a douta Procuradoria opina pelo provimento do vertente recurso. Algum voto? Doutor parecer? Mantém o parecer. Mantido? Senhor presidente, eu estou aqui levantando de ofício uma questão preliminar, ou melhor, prejudicial, eu entendo nesse caso, que é a intempestividade recursal. A sentença fora publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27 de 6 de 2014, tendo sido dado ciência pessoal ao órgão ministerial, em tese, no dia 11 de 7 de 2014, consoante disposto nas folhas 39, tendo em vista a certidão de folhas, dando conta de que no dia 7 de 7 de 2014 foram os autos encaminhados ao Ministério Público Eleitoral de piso para ciência da sentença e da aposição do ciente pelo ilustre representante do parquê apenas no dia 11 de 7 de 2014. Determinei conversão do julgamento em diligência para efeito de intimação do chefe do cartório da 57ª Zona Eleitoral, a fim de que informasse a data que consta do registro do livro de carga nos autos para o Ministério Público. A ordem foi cumprida conforme certidão de folhas e entrega dos autos ao órgão ministerial ocorreu no dia 10 de 7 de 2014. Contudo, o presente recurso foi protocolado apenas no dia 15, terça-feira, ou seja, fora do prazo legal estabelecido pelo artigo 258 do Código Eleitoral. Cito o 258 para concluir, senhor presidente, ilustrando com jurisprudência, pelo não conhecimento do recurso ante a manifesta intempestividade. Com relação à preliminar, indago aos eminentes colegas, tem algum pedido de esclarecimento? Também consulta o doutor procurador. Também, senhor presidente, considerando o que foi exposto pela nobre desembargadora relatora, também manifesto pelo não conhecimento do recurso. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar da intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer oral.
O 7 da pauta, o processo 490/2014, recurso eleitoral, prestação de conta, recorrente Partido Progressista, PP de General Carneiro. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Aqui, senhor presidente, o recurso é contra uma decisão do juiz da 47ª que desaprovou as contas anuais do exercício financeiro de 2008 do Diretório Municipal do PP de General Carneiro. Em razões, o recorrente alega que não teria ocorrido movimentação financeira, tampouco teria recebido recurso do fundo partidário. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Acolho o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, eu estou dando parcial provimento apenas para reduzir o prazo de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário ao PP de General Carneiro, que entendo deve ser fixado em 3 meses, como já feito por esta corte costumeiramente. Por aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme expressa a previsão também no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, sendo certo que tal decisão encontra-se inserida no contexto da profundidade do efeito devolutivo recursal, ainda que tal pedido não esteja expressamente consignado na peça recursal. Ou seja, entendi que está mantidas as razões da decisão, no entanto, faço apenas essa ressalva, a razão pela qual o provimento parcial. É assim que estou votando. Consulto aos eminentes pares se há algum pedido de esclarecimento. Todos de acordo com o voto que a eminente relatora? Todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos de voto da doutora relatora, em dissonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo 66.223/2012, recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, recorrente Alex Esteves Berto, recorrente Assunção Higino da Silva e José Bonifácio Ojeda. Recorrido ao Ministério Público, doutor André Posetti, o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alex Esteves Berto e Assunção Higino da Silva e José Bonifácio Ojeda contra a sentença proferida pela 30ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente a representação por captação ilícita de sufrágio e aplicou aos requeridos, ora recorrentes, multa individual no valor de R$ 10.641. A representação foi proposta pelo Parque Eleitoral em virtude de uma denúncia realizada pela estudante Amanda Isabelle, que participou de uma reunião juntamente com os outros estudantes e com ora recorrentes Assunção Higino e José Bonifácio. Segundo a denunciante, os ora recorrentes ofereceram ajuda para pagar as despesas da festa de formatura que os alunos pretendiam realizar, em troca de votos para Alex Esteves Berto, então candidato a prefeito. Em razões recursais, os recorrentes alegam preliminarmente a nulidade das provas colhidas judicial e extrajudicialmente, pois o inquérito policial não teria sido instaurado mediante determinação da Justiça Eleitoral. Desse modo, seriam nulas todas as provas colhidas. No mérito, alegam que as testemunhas são divergentes e não comprovam a ocorrência da captação ilícita de sufrágio, além de que a testemunha, senhor Nestrásio, cometeu crime de falso testemunho, ao alegar que não conhecia a testemunha Amanda, já que ela afirmou em seu depoimento que o conhecia. Sustenta ainda a ausência das provas robustas capazes de comprovar a prática de ilícito e pugna pela aplicação do indúbio pro réu. Encontra razões pelo desprovimento do apelo. Já a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento do recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer? Senhor presidente, eu mantenho o parecer, destacando que o parecer que está anexado aqui no pleno, ele foi ofertado antes da anulação do processo, inicialmente. Na verdade, o parecer do Ministério Público atual é pelo provimento do recurso, conforme mencionado pelo relator. Vou retornar a palavra do relator. Com relação à preliminar de nulidade das provas, eu, em simetria com o parecer ministerial, estou afastando essa preliminar suscitada, senhor presidente. Algum voto divergente quanto à preliminar? Todos de acordo, da unanimidade? Rejeitada. Ok, passo ao voto.
No mérito, o voto merece provimento. Verifique que as provas não são capazes de comprovar a prática de ilícito eleitoral imputado às horas recorrentes. As provas se resumem aos testemunhos da Amanda, Romão, Wellington, Alex, Cíndia e o senhor Nestrazio, como relatado na representação, que se deu em face de uma denúncia feita pela estudante Amanda, que participou de uma reunião com os alunos de sua turma na escola, onde os senhores Assunção e José Bonifácio, ocasião em que o primeiro teria oferecido aos alunos, em troca de voto dos mesmos, para a chapa encabeçada por Alex, candidato a prefeito. A peça inaugural narra que a reunião foi marcada por José Bonifácio. Entretanto, já na fase de colheita de provas, dia 31/8/2012, em depoimento à promotora eleitoral, o aluno Wellington afirmou categoricamente que a iniciativa de marcar a reunião com o candidato partiu dos alunos, sendo que ele, na condição de líder da sala, foi quem manteve o contato. Relatou ainda que não houve promessa de troca de voto, que o candidato a vice-prefeito fez apenas promessas genéricas, como a construção de uma quadra, viabilização de faculdade para aquele município. Por sua vez, durante a instrução em juízo, não restou cabalmente comprovadas as teses contidas na peça de ingresso, pois a suposta promessa de vantagem em troca de votos, versão sustentada pela Amanda, só foi confirmada pelo senhor Nestrazio. Ocorre que o senhor Nestrazio trabalhava no comitê do candidato aniversário e em juízo afirmou que apenas relatou a versão passada a ele por Amanda e foi ele que conduziu a estudante até o Ministério Público para formalizar a denúncia. Com efeito, tais testemunhas ouvidas em juízo dos 5 estudantes que participaram da reunião, a única que disse claramente que houve promessa de pagar as despesas de formatura em troca de voto foi a Amanda. Todavia, a credibilidade de suas declarações fica seriamente comprometida. Primeiro, por ter admitido que trabalhou voluntariamente na campanha do candidato adversário naquelas eleições. Segundo, porque sua mãe, à época, mantém relação de emprego com o mesmo candidato. Contaminando ainda mais a credibilidade da sua afirmação, Amanda declarou em juízo que se sentiu pressionada a ir ao Ministério Público para fazer a denúncia. E, aspas, que não fui por mim mesma. Fui mais porque eles falaram para mim ir lá na promotoria. Se fosse por mim, eu não faria isso. Fecho aspas. Nesse passo, a configuração da captação ilícita de sufrágio, é preciso que o candidato tenha doado, oferecido, prometido ou entregue, no caso aos estudantes, bem como vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive promessa de vantagem em forma de ajuda no custeio da festa de formatura, tudo em troca de votos. Os alunos Alex, Wellington e Cíndia afirmaram que não houve a promessa de ajuda em troca de voto. Assim, é notória a divergência entre os depoimentos, como se vê a única a afirmar que a promessa de ajuda em troca de voto foi a Amanda, sem qualquer credibilidade, como já exposto. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu voto pelo provimento do recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a representação por captação ilícita de sufrágio proposta em face dos horas recorrentes Alex Esteves Berto, Assunção Higínio da Silva e José Bonifácio Ojeda, e, como consequência, afastando todas as penalidades aplicadas. É como voto, senhor presidente. Colho o voto da desembargadora Maria Helena. Acompanho o eminente relator. Doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, acompanho o eminente relator, tendo em vista que estamos aqui diante de uma condenação por captação ilícita de sufrágio praticamente baseada em prova testemunhal, né? Não há nenhum outro elemento corroborando esse depoimento e realmente a prova testemunhal por si só já é bastante frágil, ainda mais que foram demonstradas aqui pelo eminente relator inúmeras contradições. Isso, por tudo, torna realmente necessária a revisão do julgamento, razão pela qual acompanho o brilhante voto do eminente relator. Doutor Agamenon. Doutor Alberto Pampado. De acordo com o relator. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também a unanimidade deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 9 da pauta, o processo 104.368/2012, recurso eleitoral de prestação de conta do Comitê Financeiro, recorrente Comitê Financeiro Único do Partido Movimento Democrático. Relator, doutor André Posetti.
Senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Comitê Financeiro Único do PMDB de Colíder contra a sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas anual do Comitê Financeiro Único referente às eleições de 2012. O relatório final constatou irregularidades apontadas preliminarmente que foram parcialmente sanadas, restando a seguinte: a apresentação da prestação de contas fora do prazo e a constatação de divergência entre informações relativas às despesas constantes na prestação de contas do Comitê Financeiro e aquelas constantes na prestação parcial. Em razões recursais, o recorrente alega que em nenhum momento deixou de encaminhar os documentos para demonstrar a lisura dos gastos da campanha, sempre agindo com sinceridade e honestidade. Com relação à divergência dos valores entre a apresentação de contas parcial com a final, aduz que ocorreram em face do lançamento de valores de planejamento para a distribuição de recursos na campanha de 2012, dessa forma ocorre corte de gastos e os valores reais encontram-se nos demonstrativos da prestação de conta final, bem como nos documentos fiscais. No final, pugna pela reforma da decisão, sendo provido o presente recurso. Em parecer, a Procuradoria manifestou-se pelo provimento parcial do recurso. Esse é o relatório. Corredor do parecer? Mantém o parecer. Mantido o parecer? Senhor presidente, é caso meu voto encontra-se à disposição de Vossa Excelência, caso já assentado aqui nessa corte, eu, em harmonia com o parecer ministerial, estou dando parcial provimento ao recurso interposto pelo Comitê Financeiro Único do PMDB, reformando a sentença e aprovando com ressalva as contas relativas a 2012 e coloco à disposição para esclarecimento. Consulto os municipais se há algum pedido de esclarecimento. Todos de acordo? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Assim vencido as matérias, passo a palavra ao eminente diretor-geral para a leitura de acordos. Leitura de acórdons. Acórdão 24459, relativo ao processo 1584, relator Dr. Paulo César Alves Sodré. Acórdão 24460, processo 70765, relatora doutora Ana Cristina Silva Mendes. Acórdão número 24461, relativo ao processo 133202, relatora doutora Ana Cristina Silva Mendes. Acórdão número 24462, relativo ao processo 69381, relator Dr. Alberto Pampado Neto. E, por último, o acórdão 24463, relativo ao processo 16462, relator Dr. Pedro Francisco da Silva. Deixo a palavra aberta aos eminentes pares. Só vamos pegar o convite, porque hoje não é bom. Então, Centro de Evento Pantanal. Estou à disposição. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Encontramos-nos no Centro de Evento.